Para começar esse vídeo aqui, eu quero contar uma história para vocês. Quando eu comecei a produzir blogs, isso tem um bom tempo já, foi 2005 mais ou menos, na época que estava no auge do blog, ou começando a estourar os blogs no Brasil, eu escrevia sobre cinema, críticas de cinema. E escrevi para vários sites diferentes, escrevi para portais diferentes, eu frequentava cinema toda semana, assistia 2, 3 filmes por dia. Então eu fazia muita resenha de filme, assistia muito filme, e para mim naquele período ali, talvez fosse o que tinha de mais importante na vida. Assistir filmes e fazer resenhas de filme. Acompanhava as premiações, os Oscars, acompanhava o Globo de Ouro, acompanhava tudo isso. Sabia todos os filmes que estavam no cinema, sabia dos clássicos do cinema. Foi um período no qual assim, eu consumi freneticamente todo tipo de filme, filmes blockbusters, filmes cult, filmes artísticos, ou seja, foi um período no qual eu pesquisei bastante sobre o assunto e eu gostava muito. Ao longo dos anos fui perdendo esse hábito, já não assisto tanto filme assim, às vezes assisto uma coisa ou outra, algum que chama atenção, às vezes assisto uma série ou outra, mas realmente não tenho mais esse hábito de ver filmes tanto quanto eu via antes e nem de acompanhar as premiações. Não vi os Oscars do ano passado e ontem teve o Globo de Ouro, também não assisti porque realmente não acompanho. Eu vejo uma coisa ou outra agora, mas ontem o que cedeu, e esse é o ponto do vídeo agora, foi que quem apresentou a premiação ontem foi o Rick Gervais, que é um comediante bastante ácido, um comediante britânico que fez o The Office na versão britânica. Ele é muito bom, ele é muito ácido mesmo, muito crítico, e ele fez um discurso de introdução ali do Globo de Ouro que chocou a plateia, chocou Hollywood, e foi muito criticado também pelas pessoas, mas num ponto particular eu quero ler para vocês aqui, eu não vou pôr o vídeo aqui, senão pode dar problema aqui, pode, sei lá, dar algum problema de direitos autorais aqui. Eu vou ler para vocês aqui o que ele disse ontem. Ele estava criticando a postura hipócrita de Hollywood, né, que eles fazem filmes falando sobre, sei lá, uma série de problemas sobre o planeta e ao mesmo tempo no qual eles contribuem para esses problemas, né. Então ele fala o seguinte aqui, olha, vocês dizem que acordaram, mas as empresas para as quais trabalham são a Apple, a Amazon, a Disney. Se o Estado Islâmico começar um serviço de streaming, todos vocês iriam ligar correndo para os seus agentes. Vocês não estão em posição de ficar dando palestra para o público sobre qualquer coisa. Vocês não sabem nada sobre o mundo real, e a maioria de vocês passou menos tempo na escola do que a Greta Thunberg. Então, se você vencer, não use este lugar para fazer um discurso político. Apenas receba o seu pequeno prêmio, agradeça o seu agente e caia fora. Bem, isso aqui é uma tradução livre do que ele disse ontem, ele tem uns insultos no meio, mas basicamente o que o Rick Gervais fez foi criticar essa hipocrisia de Hollywood, essas mega estrelas ultramilionárias de Hollywood, completamente descoladas da realidade, do mundo real, o top 0,01% da sociedade tentando dar lição de moral para o mundo, sendo que eles não sabem como é a vida de uma pessoa de verdade. Bem, o primeiro ponto, né? Na verdade, assim, o primeiro ponto é que ele tem razão. Obviamente ele tem razão, porque você tem ali um estilo de vida de esnobar, de luxo, de esbanjar dinheiro, uma bolha completamente artificial de realidade em Hollywood, de mansões, de Lamborghinis, de Ferraris, de joias, de roupas. As roupas que essas atrizes utilizam para essa premiação, às vezes, alimentariam uma cidade inteira num país miserável. Realmente é uma hipocrisia tremenda a pessoa ir lá na frente, receber a premiação e ficar dando lição de moral para o mundo como se eles soubessem o que é sofrimento, o que é passar fome, o que é passar necessidade. Eles não sabem. Talvez alguns deles tivessem passado algum momento na vida deles, né, quando começou a carreira de ator, mas mesmo assim, bem distante da realidade dos 99,99% da população mundial. Ou seja, eles não estão em posição de fazer isso. Por outro lado, nem o Rick Gervais, porque ele faz parte desse mundo. Então é basicamente o sujo falando mal lavado. Eu adoro o Rick Gervais, mas ele vir dar lição de moral estando nesse universo é um pouco contraditório, é bastante contraditório na verdade. É claro que essa crítica também da hipocrisia, ela não fica localizada apenas em Hollywood, né? Apenas nesses ultra super ricos. Não fica, é claro que não fica. Todos nós aqui que estamos criticando certas coisas, certos aspectos, a gente se beneficia tremendamente de um sistema de exploração e de exclusão. Todos nós, mesmo quem se propõe a lutar contra essas injustiças, está se beneficiando. Se você tem um celular em casa, provavelmente, em algum momento da cadeia de produção desse celular, alguém foi bastante explorado. Seja trabalho análogo à escravidão, seja com uma exploração exorbitante. Se você tem um computador em casa, esse computador provavelmente passou por algum processo na cadeia de produção que explorou alguém. Bem, basicamente tudo, né? A sua roupa também. Aquilo que você veste. Se foi fabricado na Tailândia, no Vietnã, em Camboja, em Bangladesh, provavelmente vem de um sweatshop, ou seja, dessas fábricas que exploram o trabalho quase escravo, que pagam centavos para produzir uma roupa que vai vender para você depois por
50, 60 reais. O único modo de você evitar essa hipocrisia, de você consumir produtos que são resultado, que são consequência de um trabalho de extrema exploração, seria redefinir completamente seus hábitos de consumo. Isso em todos os aspectos, em todos os aspectos. O que é quase impossível, na verdade, no mundo contemporâneo. Você teria que saber a origem de todos os seus eletrônicos que você utiliza no seu dia a dia, todos, de todas as suas roupas, de todos os seus móveis, porque a madeira que você pode estar utilizando em sua casa também pode ser resultado de exploração, de destruição do meio ambiente, todos os seus alimentos, de onde eles provêm, de tudo, basicamente tudo que você faz no seu dia a dia, maquiagem, cosméticos, tudo. E a gente não sabe. Então a gente faz parte de uma cadeia tremenda de destruição e de exploração do mundo, mesmo criticando isso e fazendo parte desse processo. Então todos nós somos, em maior ou menor grau, hipócritas. A crítica do Rick Gervais sobre Hollywood é totalmente válida, mas ela é muito mais ampla do que isso. Porque você vir aqui criticar o sistema capitalista, fazendo parte desse sistema, usufruindo dos produtos provenientes desse sistema, e que todos eles, praticamente, em maior ou menor grau, são resultados da exploração de alguém, que é algo inerente ao sistema capitalista, isso é inevitável. E se você não redefinir completamente os seus hábitos de consumo, a um ponto de você compreender toda a escala de produção de tudo aquilo que você utiliza, você também é um hipócrita. As pessoas me perguntam aqui se eu sou anticapitalista, se eu sou comunista. E o que eu posso dizer para vocês é que a gente vive nesse sistema, ele não vai sumir tão cedo, e é importante a gente defender uma redução da desigualdade, de um consumo mais consciente, de práticas mais conscientes no interior desse sistema. Eu não sou alguém que prega a revolução, não mesmo. Como eu disse no vídeo anterior aqui, você sabe como começa e nunca sabe como termina, então as consequências podem ser muito piores do que o sistema anterior, mas de fato a gente tem que defender um sistema mais justo, menos desigual, para que o abismo entre os super ricos e os ultra pobres não seja tão grande assim, para minimizar isso. E o modelo que eu tenho em mente, obviamente, é o modelo social-democrata que existe na Europa hoje, e que está também em perigo, está em risco porque você tem forças que querem destruir esse tipo de direitos conquistados ao longo de décadas e séculos de luta trabalhistas, lutas de mulheres, lutas de comunidade LGBT, lutas de várias minorias que foram ao longo desse tempo conquistando espaço. Porque na realidade é possível existir um sistema menos exploratório, um sistema menos predatório, um sistema menos destrutivo. Isso é possível. Sempre vai haver desigualdade. Se houvesse um lugar perfeito, um paraíso, o ser humano chegaria lá e destruiria. Porque da nossa natureza é contraditória isso. A gente nunca está completamente satisfeito e às vezes tentando melhorar algo que já é bom, a gente vai lá e destrói aquilo também. E quando a gente vê uma figura, por exemplo, como a Greta Thunberg, que foi mencionada pelo Rick Gervais, o que você vê que ela se propõe é justamente a redução da destruição e um consumo consciente. Que a gente possa viver num sistema que não seja tão predatório assim, cuja única meta não seja o lucro absoluto, como se fosse a norma essencial da existência da gente enquanto indivíduo e das empresas também. Que seria possível que a gente redefinisse as metas e a nossa relação também com o trabalho dos outros, com o nosso trabalho e com o nosso consumo. Então é isso que eu penso sobre isso. E voltando aqui ao discurso do Rick Gervais, porque é provocador, na verdade ele estimula certas reflexões, como eu disse, tanto no interior do mundo no qual ele vive, que é Hollywood, que é essa bolha de cultura de massa, quanto fora também, quanto mais geral. É claro que é provocador e é claro que incomoda, ninguém quer ouvir esse tipo de coisa. Ninguém quer saber que você faz parte desse sistema de destruição e de exploração. Ninguém quer saber isso. Você quer se pensar como um ativista, como alguém que está mudando as coisas, quando no final das contas você contribui diariamente para isso também. Você dá com uma mão e tira com outra, porque a gente não tem como viver fora desse sistema. Bem, às vezes até tem, mas é uma posição completamente radical e que poucos estão dispostos a fazer. Se vocês assistiram um filme chamado Capitão Fantástico, que é a história de uma família que vive numa condição radical mesmo, que realmente não quer fazer parte desse sistema. O filme é muito bão mesmo, assistam se vocês não assistiram ainda. E basicamente é isso. Você tem o pai, a mãe e os filhos que vão para o meio do mato e vivem fora do sistema capitalista. Ou parcialmente fora, porque às vezes tem que comprar produtos nas lojinhas perto de onde eles moram. Então mesmo assim eles estão inseridos nesse sistema. Mas eles tentam fugir desse sistema e vivem como se fossem homens primitivos, né? Como se fossem homens pré-históricos, no meio do mato, numa cabana, tudo construído rusticamente. Então é uma opção radical. Tem uma história que circulou aí algum tempo atrás de um homem que viveu durante 30 anos, se não me engano. Eu vou tentar encontrar a reportagem e pôr para vocês aqui. Que viveu 30 anos no meio do mato, numa barraca, porque ele não queria viver nesse mundo, não queria viver nessa sociedade nossa.
Só que o que ele fazia? Para poder se manter, obviamente, porque ele precisava se manter, né? Ele ia e roubava bangalôs turísticos no período fora das férias. Então ele ia lá e roubava uma lata de feijão, roubava pilhas, roubava lanternas, ou seja, ele queria se manter fora desse sistema e fez isso durante décadas, mas ao mesmo tempo, mesmo assim, ele ainda necessitava de certas coisas que esse mundo capitalista, selvagem, brutal, exploratório proporcionava. Eu recomendo que vocês assistam esse filme aí, Capitão Fantástico, porque, sinceramente, isso mostra como a gente está aprisionado nesse sistema. A gente é escravo, ao mesmo tempo a gente mantém isso voluntariamente também. E como eu disse, na minha visão, o que a gente pode fazer, ou o que a gente talvez devesse almejar, é uma redução da desigualdade. É um sistema um pouquinho mais justo, se é que é possível fazer isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas questões. Primeiro sobre o discurso do Rick Gervais criticando a hipocrisia de Hollywood, ao mesmo tempo que ele faz parte desse sistema também. É aquela coisa, né? São as contradições internas nossas. Você critica algo do qual você faz parte. E também sobre esse dilema que a gente tem, de você querer um sistema mais justo, ao mesmo tempo que você faz parte desse sistema e você alimenta esse sistema injusto, exploratório, e que parece que não vai ter fim tão cedo. Se ao propor uma mudança radical, a gente não abre o caminho e as portas para algo que seja muito pior. Há o risco, obviamente. O que você pensa sobre isso? Sobre o Rick Gervais criticando Hollywood e também sobre essas contradições do sistema que a gente faz parte, e se a gente também não é bastante hipócrita ao criticar algo que nos alimenta, ao qual a gente pertence. Eu sei que isso é problemático, gente, sei que isso é problemático. Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!